explicar tudo sobre essa máquina, né? Olha só onde põe a mão, põe o pé aqui. O Dr. Daniel vai explicar pra gente, ele que, mais uma vez, né, vou apresentar, doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp, e vai mostrar pra gente essa máquina que pode detectar doenças no nosso corpo que, de repente, num exame de sangue, num outro exame clínico, você não consegue saber que você tem. Mas nesse daqui, essa tecnologia consegue trazer pra gente, né, doutor? Isso, ela vai fazer o diagnóstico precoce de várias doenças, utilizando não o exame de sangue, mas utilizando dados da fisiologia humana. Então, é uma aferição de parâmetros fisiológicos que conseguem revelar dados que são utilizados para identificar precocemente várias doenças. Então, não vai te furar? Não, totalmente não invasivo. Não invasivo. Não precisa tomar nenhuma injeçãozinha, tipo assim, um contraste. Nada disso. É fisiologia aplicada. Tá certo. E quais as doenças que podem ser detectadas que a gente vai falar hoje? Tá. A gente vai falar um pouco sobre pré-diabetes, sobre o que é a resistência à insulina. Ele também tem uma função importante em identificar a rigidez arterial, e aí a gente pode extrapolar para riscos de infarto, de AVC, ou até mesmo para o tratamento de pressão alta. Né? Podemos falar um pouquinho sobre estresse também. Olha, então, até o estresse dá para medir? Sim, sim. Estresse a gente pensa que é algo subjetivo, mas existe tecnologia para a gente aferir o nível de estresse. Vamos lá. Doutor, conta pra gente então, primeiro, qual o nome desse equipamento? Então vamos lá. Esse equipamento ele se chama ES-Complex, ou Electro Sensor Complex. Ele, na verdade, ele é uma combinação de 4 tecnologias que já existem aí no mundo, em separado, né? Então, por exemplo, a primeira tecnologia é bioimpedância. E existem muitos equipamentos separados de bioimpedância. O que os franceses e os russos fizeram foi juntar tudo num único equipamento pequeno e portátil. Então, seria pletismografia fotoelétrica, que estuda a forma da onda vascular, seria variabilidade da frequência cardíaca, seria bioimpedância e resposta sudomotora da pele. Doutor, é aquele examezinho que a gente faz lá na clínica mesmo de cardiologista? Não, normalmente a parte de bioimpedância você faz no consultório do nutricionista, ou do nutrólogo, ou de um endocrinologista, ou um clínico médico, né? Mas normalmente são essas especialidades. Mas isso é um pedaço. A gente fosse partir isso em 4, eu tenho 4 equipamentos em um. Uau! Por isso ele é tão importante e, assim, vai fundo, né? É uma abordagem diferente, né? Porque a gente está acostumado a ver muitas doenças feitas o diagnóstico pelo exame de sangue. E aqui é não invasivo. Então você não vai tirar nenhuma gota de sangue, é totalmente operador independente, é um exame muito rápido e que me dá o resultado em 2 minutos. Na hora você consegue já ver o resultado de vários problemas que estão em desenvolvimento. Isso é diagnóstico precoce. Antes da gente ir para o intervalo, eu sou uma pessoa que fiz esse exame com você, deu tudo ok. No ano seguinte, eu tenho que fazer de novo? É importante que eu faça todo ano, assim, como se fosse um check-up? Veja, a função desse equipamento é fazer screening, que é um pré-diagnóstico, né? Depois que o médico estabelece o seu diagnóstico, o médico coloca uma terapêutica, uma conduta, um tratamento, e aí ele vai monitorar a cada 2 ou 3 meses, dependendo do problema, você vai repetindo e você vai monitorando o sucesso do tratamento médico. Então ele é uma ferramenta de diagnóstico, ou de pré-diagnóstico, em alguns aspectos ele é de diagnóstico mesmo, né? Como por exemplo da resposta sudomotora, aquele risco de feridas e úlceras e amputações, ele não é pré-diagnóstico, não é screening. Ele é diagnóstico. Certo. Em alguns outros pontos, a gente se posiciona como screening. Mas ele faz o pré-diagnóstico e monitora o sucesso do tratamento médico. Então, pronto. O exame é não invasivo, ele não sente nada. O que a gente está fazendo aqui é aplicando as 4 tecnologias, tá bom? Tá. Então, veja. Uma das tecnologias é jogar uma corrente elétrica de 1,28 volts, que ele não percebe nada, é imperceptível. Só que a gente vai estimular as glândulas sudoríparas a transpirarem. Isso chama teste sudomotor. Ele está indicado no último Consenso Internacional de Toronto para fazer diagnóstico precoce de danos periféricos, seria assim, de danos de fibras finas C-amielínicas, que são elas que são as responsáveis por aquela feridinha, úlcera e amputação.
Então a gente, quando faz esta parte da resposta sudomotora, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce de um problema das glândulas sudoríparas, das fibras finas C, que leva uma feridinha, aí uma amputação de um pedaço do dedo, depois o pé, depois a perna, num paciente diabético que não tem o seu diabetes controlado, ok? Então esse é um teste muito importante, que é feito nos Estados Unidos, porque lá você tem esse exame na tabela deles, nos sistemas de saúde deles. E aqui no Brasil, não existe esse exame contemplado, nem no SUS, nem na tabela da AMB. Então o que acontece? A gente deixa de fazer o teste sudomotor, o diagnóstico precoce daquele risco de ferida, úlcera e amputação. Então isso é uma revolução, é um avanço no pensamento da saúde pública aqui no Brasil. Então a pessoa que tem a diabetes, se fizer o controle através dessa tecnologia, consegue se livrar da amputação, doutor? Consegue identificar o risco, o quanto o diabetes danificou as fibras autonômicas, serve também para controlar toda a glicemia dessa pessoa, né? O conhecimento desse assunto, e isso evita uma futura úlcera, uma futura ferida e uma amputação.